Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Bárbara Ann Bernard, da editora Pensamento. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Capítulo 7. Campo de energia humano ou aura humana. Campo de energia humano é a manifestação da energia universal intimamente envolvida na vida humana. Pode ser descrito como um corpo luminoso que cerca o corpo físico e o penetra. Emite sua radiação característica própria e é habitualmente denominado aura. A aura é parte do céu associada a objetos. A aura humana, ou campo de energia humano, CEH, é parte do céu associada ao corpo humano. Baseados nas suas observações, os pesquisadores criaram modelos teóricos que dividem a aura em diversas camadas. Essas camadas, às vezes chamadas corpos, se interpenetram e cercam umas às outras em camadas sucessivas. Cada corpo se compõe de substâncias mais finas e de vibrações mais altas à medida que se afasta do corpo físico. Exercício para ver a aura humana. Para você começar a sentir o CEH, recomendo-lhes alguns exercícios. Se você, por exemplo, se achar num grupo de pessoas, faça-as formarem um círculo dando-se as mãos. Deixe que a energia do campo áurico dessas pessoas flua em torno do círculo. Sinta-o pulsar por algum tempo. Para que lado vai ele? Verifique para que lado ele vai no entender do seu vizinho imediato. As opiniões de vocês são correlatas? Agora, sem mudar coisa alguma, ou sem mover as mãos, interrompa o fluxo de energia. Mantenha-o assim por algum tempo, todos ao mesmo tempo, e, em seguida, deixe-o fluir novamente. Tente de novo. Sente a diferença? Que é o que mais lhe agrada. Agora, faça o mesmo com um parceiro. Sente-se de frente dele e toquem as palmas das mãos um do outro. Deixe fluir a energia naturalmente. Para que lado ela vai? Mande a energia da palma da mão esquerda. A seguir, permita que ela volte e entre na palma da mão direita. Inverta o processo. Agora, detenha o fluxo. Em seguida, tente empurrá-lo para fora das duas mãos ao mesmo tempo. Empurrar, puxar e parar são 3 modos básicos de manipular a energia na cura. Pratique bastante. Feito isso, deixe caírem as mãos. Mantenha as palmas a uma distância de cerca de 50 a 126 milímetros uma da outra. Lentamente, movimente as mãos para trás e para frente, diminuindo e aumentando o espaço entre elas. Construa qualquer coisa entre as mãos. Pode senti-lo? O que lhe parece que é? Agora, separe ainda mais as mãos uma da outra, coisa de 20 a 25 centímetros. A seguir, devagarinho, junte-as de novo até sentir uma pressão que lhe empurra as mãos para fora, de tal sorte que você se vê obrigado a usar um pouquinho mais de força para juntar as mãos outra vez. Você agora tocou as bordas de um dos seus corpos de energia. Se suas mãos estiverem separadas por uma distância de 2,5 a 3,5 centímetros, você terá juntado as bordas do seu corpo etérico,
primeira camada da aura. Se suas mãos estiverem separadas por uma distância de 7 a 10 centímetros, você terá juntado as bordas do seu corpo emocional, segunda camada da aura. Agora, movimente com muito cuidado as mãos, aproximando-as uma da outra até sentir realmente a borda externa do corpo emocional ou até sentir o campo de energia da mão direita tocar a pele da mão esquerda. Mova a palma direita cerca de 2,5 centímetros mais perto da palma esquerda. Sinta o formigar do dorso da mão esquerda para o momento em que toca a borda do seu campo de energia. O campo de energia da mão direita atravessou pura e simplesmente a mão esquerda. Agora, afaste as mãos uma da outra e mantenha-as separadas por uma distância aproximada de 18 centímetros. Aponte o dedo indicador direito para a palma da mão esquerda, certificando-se de que a ponta do dedo está cerca de 1,25 a 2,5 centímetros de distância da palma. Agora, desenhe círculos na palma da mão. O que sente? Cócegas? O que é isso? Com a luz indistinta na sala, faça as pontas dos dedos de suas mãos apontarem umas para as outras. Coloque as mãos em frente ao rosto a uma distância aproximada de 60 centímetros. Certifique-se de que há no fundo uma parede branca e lisa. Relaxe os olhos e fite-os suavemente no espaço entre as pontas dos dedos, que deverão estar separadas uma das outras por 3,81 centímetros de distância. Não olhe para a luz brilhante. Deixe os olhos se relaxarem. O que vê? Aproxime as pontas dos dedos umas das outras e depois afaste-as ainda mais. O que está acontecendo no espaço entre os dois dedos? O que é que você vê ao redor da mão? Devagar, mova uma das mãos para cima e a outra para baixo, de modo que dedos diferentes apontem uns para os outros. O que está acontecendo agora? Perto de 95% das pessoas que experimentaram fazer esse exercício veem alguma coisa. Todas sentem alguma coisa. Se você quiser conhecer as respostas para as perguntas acima, espere chegar ao fim deste capítulo. Depois que tiver praticado esses exercícios e os do capítulo 9, que trata da observação das auras de outras pessoas, você começará a ver as primeiras camadas da aura como elas aparecem na figura 7.1a. Mais tarde, quando estiver acostumado a distinguir as camadas inferiores, você poderá praticar os exercícios de percepção sensorial mais elevada, como os descritos no capítulo 17, 18 e 19. Com o aumento da abertura do seu terceiro olho, o sexto chakra, você começará a ver os níveis mais elevados da aura, figura 7.1b. Agora, a maioria dos leitores terá sentido, visto e experimentado os níveis inferiores da aura. Passemos, portanto, à sua descrição. A anatomia da aura. Existem muitos sistemas que as pessoas criaram a partir das suas observações para definir o campo áurico. Todos eles dividem a aura em camadas, que definem pela localização, pela cor, pelo brilho, pela forma, pela densidade, pela fluidez e pela função. Cada sistema se engrena no tipo de trabalho que o indivíduo está fazendo com a aura. Os dois sistemas mais semelhantes ao meu são os de Jack Schwartz
que tem mais de 7 camadas e é descrita em seu livro Human Energy System, e o da reverenda Rosalind Bruyere, do Centro de Luz Curativa de Glendale, na Califórnia. O sistema da reverenda Bruyere, um sistema de 7 camadas, está descrito em seu livro Hills of Light, a Study of the Chakras. Os 7 chakras do campo áurico. Tenho observado 7 camadas no correr do meu trabalho como conselheira e curadora. A princípio, eu só conseguia ver as camadas inferiores, mais densas e mais fáceis de ver. Quanto mais eu trabalhava, tanto maior era o número de camadas que eu percebia. Quanto mais elevada a camada, tanto mais dilatada tinha de ser a minha consciência para distingui-la. Ou seja, a fim de perceber as camadas mais altas, como a quinta, a sexta e a sétima, eu precisava entrar num estado de meditação, geralmente com os olhos fechados. Após anos de prática, comecei até a ver além da 7ª camada, como exporei, em poucas palavras, no fim do capítulo. Minhas observações da aura me revelaram um padrão de campo dualístico interessante. Todas as outras camadas do campo são altamente estruturadas, como os modelos de ondas permanentes de luz, ao passo que as camadas intermediárias parecem compor-se de fluidos coloridos em constante movimento. Esses fluidos correm através da forma criada pelas ondas bruxelantes e permanentes de luz. A direção do fluxo, de certo modo, é governada pela forma de luz permanente, visto que o fluido emana ao longo das linhas de luz permanente. As próprias formas permanentes de luz são cintilantes, como se fossem feitas de um sem número de luzes minúsculas, dispostas em cadeia, que piscassem rapidamente, cada vez uma velocidade diferente. Essas linhas de luz permanente parecem ter cargas diminutas que se movem ao longo delas. Assim sendo, a primeira, a terceira, a quinta e a 7ª camadas têm todas uma estrutura definida, ao passo que a segunda, a quarta e a sexta se compõem de substâncias semelhantes a fluidos, sem nenhuma estrutura particular. Essas assumem forma em virtude do fato de fluírem através da estrutura das camadas ímpares e, assim, de certo modo, adotam a forma das camadas estruturadas. Cada camada penetra completamente todas as camadas situadas abaixo dela, incluindo o corpo físico. Assim, o corpo emocional se estende além do corpo etérico e inclui tanto o corpo etérico como o corpo físico. Na realidade, cada corpo não é uma camada, embora seja isso o que podemos perceber. É, antes, uma versão mais dilatada do nosso eu, que carrega dentro em si as outras formas, mais limitadas. Do ponto de vista do cientista, cada camada pode ser considerada um nível de vibrações mais elevadas, que ocupa o mesmo espaço dos níveis de vibrações inferiores e se estendem além deles. Visando perceber cada nível consecutivo, o observador terá de mover-se com a consciência para cada novo nível de frequência. Temos, assim, 7 corpos que ocupam todos o mesmo espaço ao mesmo tempo, cada qual se estendendo para fora, além do último,
coisa que não estamos acostumados na vida normal de todos os dias. Muitas pessoas presumem erroneamente que a aura se parece com uma cebola, da qual se descascam camadas sucessivas. Não é assim. As camadas estruturadas contêm todas as formas que o corpo físico possui, incluindo os órgãos internos, os vasos sanguíneos, etc., e formas adicionais que o corpo físico não contém. Um fluxo vertical de energia pulsa para cima e para baixo do campo da medula espinhal. Estende-se para fora, além do corpo físico, acima da cabeça e abaixo do cóccix. Chamo-lhe corrente principal de força vertical. Existem no campo vórtices em formas de cone, chamados chakras. Suas pontas apontam para a corrente principal da força vertical e suas extremidades abertas se estendem para a borda de cada camada no campo em que estão localizados. As 7 camadas e os 7 chakras do campo áurico. Cada camada parece diferente das outras e exerce sua função particular. Cada camada da aura está associada a um chakra, a saber, a primeira camada se associa ao primeiro chakra, a segunda ao segundo chakra e assim por diante. Esses conceitos gerais se tornarão muito mais complicados à proporção que nos aprofundarmos no assunto. Nós nos limitaremos, por ora, a enumerá-las para dar ao leitor uma visão global. A primeira camada do campo e o primeiro chakra estão ligados ao funcionamento físico e à sensação física, a sensação da dor ou do prazer físicos. A primeira camada está ligada ao funcionamento automático e autônomo do corpo. A segunda camada e o segundo chakra, em geral, se associam ao aspecto emocional dos seres humanos. São os veículos através dos quais temos nossa vida emocional e os nossos sentimentos. A terceira camada liga-se à nossa vida mental, à reflexão linear. O terceiro chakra está unido à reflexão linear. O quarto nível, associado ao chakra do coração, é o veículo através do qual amamos não somente os companheiros, mas também a humanidade em geral. O quarto chakra é o chakra que metaboliza a energia do amor. O quinto é o nível associado a uma vontade mais alta, mais ligada à vontade divina. O quinto chakra se associa ao poder da palavra, criando coisas pela palavra, prestando atenção e assumindo responsabilidade pelos atos. O sexto nível e o sexto chakra estão vinculados ao amor celestial, um amor que se estende além do âmbito humano do amor e abrange toda a vida. Proclama o zelo e o apoio da proteção e do nutrimento de toda a vida. Considera todas as formas de vida preciosas manifestações de Deus. A sétima camada e o sétimo chakra estão vinculados à mente mais elevada, ao saber e à integração da nossa constituição espiritual e física. Existem, por conseguinte, localizações específicas no interior do nosso sistema de energia para as sensações, as emoções, os pensamentos, as lembranças e para outras experiências não físicas que costumamos confiar aos nossos médicos e terapeutas. Se compreendermos o modo com que os nossos sintomas físicos se relacionam com essas localizações, será mais fácil compreender a natureza das diferentes enfermidades
e também a natureza da saúde e da doença. Dessa forma, o estudo da aura pode ser uma ponte entre a medicina tradicional e nossas preocupações psicológicas. Localização dos 7 chakras. A localização dos 7 chakras principais do corpo físico, que se vê na figura 7.2a, corresponde aos principais plexos nervosos do corpo físico nessa área do corpo. O Dr. David Tansley, especialista em radiônica, em seu livro Radionics and the Sub-Bodies of Man, afirma que os 7 chakras principais se formam nos pontos em que as linhas permanentes de luz se entrecruzam 21 vezes. Os 21 chakras menores estão localizados em pontos em que a energia permanece cruzada 14 vezes. Veja a figura 7.2b. Encontram-se nas seguintes localizações: 1 à frente de cada orelha, 1 acima de cada lado do peito, 1 onde se juntam as clavículas, 1 na palma de cada mão, 1 na sola de cada pé, 1 logo atrás de cada olho, que não se mostram na figura, 1 relacionado com cada gônada, 1 perto do fígado, 1 ligado ao estômago, 2 ligados ao baço, 1 atrás de cada joelho, 1 perto do timo e 1 perto do plexo solar. Esses chakras têm apenas cerca de 7,60 centímetros de diâmetro e estão a 2,5 centímetros de distância do corpo. Os 2 chakras menores, localizados nas palmas das mãos, são muito importantes para a cura. Nos pontos em que as linhas de energia se cruzam 7 vezes, criam-se até vórtices menores. Existem muitos centros minúsculos de força onde as linhas se cruzam menos vezes. Diz Tansley que esses vórtices diminutos podem corresponder aos pontos de acupuntura dos chineses. Cada chakra principal, na parte dianteira do corpo, se emparelha com sua contraparte na parte traseira e, juntos, são considerados o aspecto anterior e o posterior do chakra. Os aspectos frontais relacionam-se com os sentimentos da pessoa, os dorsais com a sua vontade e os 3 localizados na cabeça com seus processos mentais. Esses se veem na figura 7.3. Assim sendo, o chakra número 2 tem um componente 2A e um componente 2B, e o chakra número 3 tem um componente 3A e um componente 3B, e assim por diante até o 6º chakra. Podemos considerar, se quisermos, os chakras 1 e 7 emparelhados porque são os extremos abertos da corrente principal pela força vertical, que corre para cima e para baixo da coluna vertebral, e para o qual todos os chakras estão voltados. As pontas ou extremidades dos chakras, onde eles se ligam à corrente de força principal, são chamadas de raízes ou corações dos chakras. Dentro desses corações existem selos que controlam a troca de energia entre camadas da aura através do chakra. Ou seja, cada um dos 7 chakras tem 7 camadas, cada uma das quais corresponde a uma camada do campo áurico. Cada chakra parece diferente em cada camada, como será descrito circunstancialmente na exposição sobre cada camada. A fim de que certa energia flua de uma camada para outra através do chakra,
terá de passar pelos selos nas raízes dos chakras. A figura 7.4 mostra o campo áurico com as 7 camadas interpenetrantes e as 7 camadas interpenetrantes dos chakras. Então, nessa página aqui, na página 85, tem a figura 7.2, né? A figura A que mostra os chakras maiores e a figura B que mostra os 21 chakras menores. Vê-se a energia fluindo para todos os chakras, proveniente do campo da energia universal, figura 7.3. Cada vórtice rodopiante de energia parece sugar ou levar consigo energia do céu. Os chakras dão a impressão de funcionar como os vórtices fluidos com os quais estamos familiarizados na água ou no ar, como remoinhos, ciclones, trombas d'água e furacões. A extremidade aberta de um chakra normal, na primeira camada da aura, tem cerca de 15,2 centímetros de diâmetro a uma distância de 2,5 centímetros do corpo. A função dos 7 chakras. Cada um desses vórtices troca energia com o campo de energia universal. Desse modo, quando dizemos sentir-nos abertos, estamos dizendo literalmente a verdade. Todos os chakras maiores, menores, mais ou menos importantes e os pontos de acupuntura são aberturas por onde entra e sai a energia da aura. Somos como esponjas no mar de energia que nos cerca. Como essa energia está sempre associada a uma forma de consciência, sentimos a energia que trocamos em termos de visão, audição, sentimento, sensação, intuição ou conhecimento direto. Por conseguinte, podemos ver que o fato de ficarmos abertos significa duas coisas. Primeiro, significa a metabolização de grande quantidade de energia do campo universal através de todos os chakras, grandes e pequenos. Segundo, significa deixar entrar e, de certo modo, manipular toda a consciência associada à energia que flui através de nós. A tarefa não é fácil e nem todos podemos executá-la. Haveria simplesmente uma entrada excessiva de energia. O material psicológico relacionado com cada chakra é levado à consciência pelo aumento do fluxo de energia através do chakra. O material psicológico seria liberado em excesso por um súbito fluxo de energia e não poderíamos processar tudo. Trabalhamos, portanto, em qualquer processo de crescimento em que estamos empenhados, para abrir cada chakra devagar, de modo que tenhamos tempo de processar o material pessoal liberado e integrar a nova informação à nossa vida. É importante abrir os chakras e aumentar o fluxo de energia, porque quanto mais energias deixamos fluir, tanto mais sadios seremos. A doença do sistema é causada por um desequilíbrio da energia ou uma obstrução do seu fluxo. Em outras palavras, uma falta de fluxo no sistema de energia humana acaba levando à doença. Isso também distorce nossas percepções e deprime nossos sentimentos e, por este modo, interfere numa serena experiência de vida. E aqui, né, na outra página, que é 87, nós temos a figura 7.3, né, que são os 7 chakras maiores, visto de frente e de costas. Página 88. Não estamos preparados psicologicamente, entretanto, para ficar abertos sem trabalhar
e sem desenvolver nossa maturidade e clareza. Cada um dos 5 sentidos está vinculado a um chakra. O tato ao primeiro chakra, a audição, o olfato e o paladar ao quinto, ou chakra da garganta, e a visão ao sexto chakra, ou terceiro olho. Tudo isso é discutido com minúcias no capítulo sobre percepção. Os chakras do corpo áurico têm 3 funções principais. 1. Vitalizar cada corpo áurico e, assim, o corpo físico. 2. Provocar o desenvolvimento de diferentes aspectos de autoconsciência. Cada chakra está relacionado com uma função psicológica específica. O capítulo 11 trata sobre efeitos psicológicos da abertura de chakras específicos nos corpos etérico, emocional e mental. 3. Transmitir energia entre os níveis áuricos. Toda camada áurica tem seu próprio conjunto de 7 chakras maiores, cada qual localizado no mesmo lugar do corpo físico. Como cada camada sucessiva existe em oitavas de frequência que aumentam cada vez mais, isso é possível. Para o 4º chakra, por exemplo, há realmente 7 chakras, cada qual de uma faixa de frequência mais elevada que a anterior. Esses chakras parecem estar alinhados dentro uns dos outros, como se fossem lentes que se encaixam. Cada chakra, em cada camada mais elevada, estende-se ainda mais no campo áurico, até a borda de cada camada áurica, e é ligeiramente mais largo do que o que lhe fica abaixo. A energia é transmitida de uma camada para a seguinte através de passagens nas extremidades dos chakras. A maioria das pessoas, estas passagens estão seladas, abrem-se em consequência do trabalho de purificação espiritual e, por esse modo, os chakras se tornam transmissores de energia de uma camada para outra. Cada chakra do corpo etérico está diretamente ligado ao mesmo chakra do corpo mais fino seguinte, que o cerca e penetra. Os chakras do corpo emocional estão ligados aos chakras do corpo mais fino seguinte, o mental, etc., e assim por diante nas 7 camadas. Na literatura esotérica oriental, cada chakra é visto como se tivesse certo número de pétalas. Numa investigação mais rigorosa, as pétalas parecem ser pequenos vórtices que giram a velocidades muito altas. Cada vórtice metaboliza uma vibração de energia que ressoa em sua frequência de giro particular. O chakra pélvico, por exemplo, tem 4 pequenos vórtices e metaboliza 4 frequências básicas de energia, e o mesmo acontece com cada um dos chakras. As cores observadas em cada chakra relacionam-se com a frequência da energia que está sendo metabolizada nessa determinada velocidade. Uma vez que servem para vitalizar o corpo, os chakras se relacionam diretamente com qualquer enfermidade no corpo. A figura 7.5 enumera os 7 chakras maiores ao longo da coluna, mostrando a área do corpo governada por cada um deles. Cada chakra está associado a uma glândula endócrina e a um plexo nervoso principal. Os chakras absorvem a energia universal ou primária, chi, orgone, prana, etc., e decompõem-se em suas partes e, em seguida, mandam-na ao longo de rios de energia, chamados nadis, para o sistema nervoso, as glândulas endócrinas e depois para o sangue, a fim de alimentar o corpo, como se vê na figura 7.6.
Figura 7.5. Os chakras maiores e a área do corpo que eles alimentam. Aí então tem a coluna, né? Chakra. Chakra, número de pequenos vórtices, glândula endócrina, área do corpo governada. 7, coroa, 72, branco-violeta, pienal, cérebro superior, olho direito. 6, cabeça, 96, anil, pituitária, é a glândula endócrina, e a área do corpo governada é o cérebro inferior, olho esquerdo, ouvidos, nariz e o sistema nervoso. 5, garganta, é o quinto, né? Quinto chakra, garganta, número de pequenos vórtices. 16, azul, a glândula endócrina, tireoide e a área do corpo governada, aparelho brônquico e vocal, pulmões, canal alimentar. Quarto chakra, coração, número de pequenos vórtices, 12, verde, a glândula endócrina é a timo e a área do corpo governada, coração, sangue, nervo vago, sistema circulatório. O terceiro chakra, plexo solar, número de pequenos vórtices, 10, cor amarela, glândula endócrina, pâncreas, sistema do corpo governada, estômago, fígado, vesícula biliar, sistema nervoso. Segundo chakra, sacro, número de pequenos vórtices, 8, cor laranja, glândula endócrina, gônadas, área do corpo governada, o sistema reprodutor. E o primeiro chakra base, número de pequenos vórtices, 4, cor vermelha, glândula endócrina, glândulas suprarrenais e área do corpo governada, coluna vertebral, rins. E aqui na página 91 tem a figura 7.6, que mostra o caminho metabólico da energia primária entrante, né? Então, a energia primária entra, né, pela borda do chakra e tem as energias secundárias que saem sistema nervoso, sistema endócrino e sangue, né? Então, é o caminho da energia. O funcionamento psicodinâmico dos chakras, que será discutido pormenorizadamente, relaciona-se, sobretudo, com os 3 primeiros corpos da aura, associados às interações físicas, mentais e emocionais no plano da Terra. Quando o chakra do coração está funcionando adequadamente, por exemplo, excluímos no tocante ao amor. Quando o primeiro chakra funciona saudavelmente, temos, em geral, uma forte vontade de viver e nos ligamos ao solo. Essa é a pessoa muito bem alicerçada na vida. Quando o sexto e o terceiro chakras de uma pessoa funcionam bem, essa pessoa pensará com clareza. Se eles não estiverem funcionando a contento, seus pensamentos serão confusos. O corpo etérico, primeira camada. O corpo etérico, a palavra vem de éter, estado intermediário entre a energia e a matéria, se compõe de minúsculas linhas de energia, como teias cintilantes de raios de luz, parecidas com as linhas numa tela de televisão, figura 7.7. Tem a mesma estrutura do corpo físico e inclui todas as partes anatômicas e todos os órgãos. O corpo etérico consiste numa estrutura definida de linhas de força, ou matriz de energia, sobre a qual se modela e firma a matéria física dos tecidos do corpo. Os tecidos físicos só existem como tais por causa do campo vital que os sustenta, e por isso mesmo o campo anterior ao corpo não resulta deste corpo. A relação foi corroborada pelas observações do crescimento das plantas levadas a cabo pelo Dr. John Pirreacus e por mim mesma, utilizando a alta percepção sensorial,
observamos que a matriz de um campo de energia em forma de folha é projetada pela planta antes do crescimento da folha, que depois cresce e assume a forma já existente. A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. Para a visão clarividente, faíscas de luz branco-azulada se movem ao longo das linhas de energia por todo o denso corpo físico. O corpo etérico se estende de 0,6 centímetros a 5 centímetros além do corpo físico e pulsa num ritmo de cerca de 15 a 20 ciclos por minuto. A cor do corpo etérico varia do azul claro ao cinzento. O azul claro foi ligado a uma forma mais fina que o cinzento, ou seja, uma pessoa mais sensível, com um corpo sensível, tenderá a ter uma primeira camada azulada, ao passo que um tipo robusto, mais atlético, tenderá a ter um corpo etérico mais acinzentado. Todos os chakras dessa camada são da mesma cor do corpo. Vale dizer, eles também variarão entre o azul e o cinzento. Os chakras parecem vórtices feitos de uma rede de luz, exatamente como o resto do corpo etérico. Podem perceber-se todos os órgãos do corpo físico, mas eles são formados dessa luz azulada cintilante. Como no sistema de energia da folha, a estrutura etérica monta a matriz para as células crescerem. Isso é, as células do corpo crescem ao longo das linhas de energia da matriz etérica. E essa matriz está lá antes que as células cresçam. Se pudéssemos isolá-la e olhar apenas para ele, o corpo etérico pareceria um homem ou uma mulher feitos de linhas azuladas de luz em constante cintilação, de um modo que lembra o Homem-Aranha. Se você observar os ombros de alguém, há uma luz enevoada diante de um fundo inteiramente branco ou inteiramente preto ou azul escuro, verá as pulsações do corpo etérico. A pulsação sobe, digamos, ao nível do ombro e, em seguida, desce pelo braço, feito uma onda. Se você olhar mais atentamente, parece haver um espaço vazio entre o ombro e a luz azul enevoada. Depois, verá uma camada de névoa azul mais brilhante que se dissipa aos poucos à medida que se afasta do corpo. Mas atente para o fato de que, assim que você a vir, ela terá ido embora, porque se move muito depressa e terá pulsado pelo braço abaixo quando você olhar pela segunda vez, a fim de certificar-se. Tente de novo. Se o fizer, conseguirá captar a pulsação seguinte. O corpo emocional, segunda camada. O segundo corpo áurico, figura 7 e 8, ou o corpo mais fino que se segue ao corpo etérico, geralmente chamado de corpo emocional, está associado aos sentimentos. Segue aproximadamente os contornos do corpo físico. Sua estrutura, muito mais fluida do que a do corpo etérico, não duplica o corpo físico, mas parece feito de nuvens coloridas de substância fina em contínuo movimento. Estende-se a uma distância de 2,5 a 7,6 centímetros do corpo. Esse corpo penetra os corpos mais densos que ele envolve. Suas cores vão dos matizes claros brilhantes aos matizes escuros e turvos, dependendo da clareza ou da confusão dos sentimentos ou da energia que os produz. Sentimentos claros e altamente ativados, como o amor, a comoção, a alegria ou a raiva, são brilhantes e claros.
Os sentimentos confusos são escuros e turvos. À medida que esses sentimentos forem ativados através da interação pessoal, da psicoterapia do corpo, etc., as cores se separarão no matiz primário e se avivarão. O capítulo 9 desse processo. Esse corpo contém todas as cores do arco-íris. Cada chakra parece um vórtice de uma cor diferente e segue as cores do arco-íris. A lista abaixo mostra os chakras do corpo emocional e suas cores. Chakra 1, vermelho. 2, vermelho e laranja. 3, amarelo. 4, verde relvoso brilhante. 5, azul celeste. 6, anil. 7, branco. O capítulo 9 apresenta certo número de observações sobre o corpo emocional durante as sessões de terapia. De modo geral, o corpo se diria constituído de bolhas de cor que se movem no interior da matriz do campo etérico e que também se estendem um pouco além dele. Em determinadas ocasiões, uma pessoa pode arremessar bolhas coloridas de energia ao ar que a cerca. Isso é especialmente observável quando alguém libera sentimentos numa sessão de terapia. O corpo mental, terceira camada. O terceiro corpo da aura é o corpo mental, figura 7 e 9, que se estende além do corpo emocional e se compõe de substâncias ainda mais finas. Associada a pensamentos e processos mentais, esse corpo aparece geralmente como luz amarela brilhante que se irradia nas proximidades da cabeça e dos ombros e se estende à volta do corpo. Expande-se e torna-se mais brilhante quando seu dono se concentra em processos mentais. Estende-se a uma distância de 7,5 a 20 centímetros do corpo. O corpo mental também é estruturado, contém a estrutura das nossas ideias. Quase todo amarelo, dentro dele, podem ver-se formas de pensamento, que parecem bolhas de brilho e forma variáveis. Tais formas de pensamento têm cores adicionais, superpostas e que, na realidade, emanam do nível emocional. A cor representa a emoção, ligada à forma do pensamento. Quanto mais clara e mais bem formada for a ideia, tanto mais clara e mais bem formada será a forma de pensamento associada a essa ideia. Damos realce às formas de pensamento, concentrando-as nos pensamentos que elas representam. Pensamentos habituais tornam-se forças bem formadas, muito poderosas, que depois exercem influência sobre nossa vida. Para mim, esse corpo foi o mais difícil de observar, o que pode ter sido causado, em parte, pelo fato de só agora estarem os seres humanos realmente começando a desenvolver o corpo mental e só agora estarem começando a utilizar o intelecto de maneira clara. Por essa razão, temos muita consciência da atividade mental e nos consideramos uma sociedade analítica. Além do mundo físico. No sistema que emprego para curar, figura 7.4, as 3 camadas áuricas inferiores estão associadas a energias relacionadas com o mundo físico e as metabolizam, ao passo que as 3 camadas áuricas superiores metabolizam energias relacionadas com o mundo espiritual. A 4ª camada, ou nível astral, vinculada ao chakra do coração, é o crisol transformador através do qual passa toda a energia que vai de um mundo para o outro. Ou seja, a energia espiritual precisa passar pelo fogo do coração para se transformar nas energias físicas inferiores, e as energias físicas das 3 camadas áuricas inferiores
precisam passar pelo fogo transformador do coração para se tornarem energias espirituais. No espectro total da cura, discutido no capítulo 22, usamos as energias associadas a todas as camadas e a todos os chakras. Fazemos-las passar pelo coração, o centro do amor. Nessa exposição, temos-nos concentrado até agora nas 3 camadas inferiores. A maior parte da psicoterapia do corpo que tenho visto neste país utiliza, em primeiro lugar, as 3 camadas inferiores e o coração. Assim que principiamos a examinar as 4 camadas superiores do campo áurico, tudo se modifica, porque assim que você abre sua percepção para camadas superiores, a terceira, também começa a perceber pessoas ou seres existentes nessas camadas e que não têm corpo físico. De acordo com minhas observações e as dos outros clarividentes, existem camadas de realidade ou outras faixas de frequência da realidade além da física. As 4 camadas superiores do campo áurico correspondem às 4 camadas de realidade. Devo reiterar, mais uma vez, que a exposição que se segue não passa de uma tentativa de chegar a um sistema com o qual seja possível explicar os fenômenos observados. Estou certa de que, no futuro, se criarão sistemas melhores. Este aqui é útil para mim. Na figura 7.4, associei, de um modo geral, os 3 chakras superiores ao funcionamento físico, emocional e mental do ser humano em sua realidade espiritual, porque quase todos nós só usamos essa porção de nós mesmos naqueles tipos limitados de funções. Estas são a vontade mais elevada, os sentimentos mais elevados do amor e o mais alto conhecimento, que em conceitos inteiros são compreendidos imediatamente. A 4ª camada, associada ao amor, é a porta pelo qual podemos entrar nos demais estados de realidade. O quadro, todavia, é mais complicado. Cada camada acima da terceira é uma camada inteira de realidade, com seres, formas e funções pessoais que vão além do que normalmente denominamos humano. Cada uma é um mundo inteiro em que vivemos e temos o nosso ser. Quase todos experimentamos tais realidades durante o sono, mas não nos lembramos delas. Alguns dentre nós podemos entrar nesses estados de realidade ampliando a consciência através de técnicas de meditação que rompem os selos entre as raízes das camadas do chakra e, deste modo, proporcionam uma porta de saída para as viagens de consciência. Na exposição seguinte, focalizarei tão só a descrição das camadas áuricas e suas funções limitadas. Mais adiante, farei novas exposições sobre as camadas superiores ou frequências de realidade. O nível astral, 4ª camada. O corpo astral, figura 7 e 10, é amorfo e composto de nuvens de cor mais bonitas que a do corpo emocional. O corpo astral tende a ter o mesmo conjunto de cores, mas geralmente impregnadas da luz do amor. Estende-se para fora a uma distância aproximada do corpo de 15 centímetros. Os chakras são a mesma oitava de cores do arco-íris do corpo emocional, mas todas impregnadas da luz rósea do amor. O chakra do coração de uma pessoa amante está cheio de luz cor-de-rosa no nível astral. Quando as pessoas se apaixonam, podem ver-se belos arcos de luz rósea entre os seus corações. E uma bela cor rósea se adiciona às pulsações áureas normais que observo na
pituitária. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões a partir dos chakras que as ligam. Tais cordões existem em muitos níveis do campo áurico em adição ao astral. Quanto mais longa e profunda for a relação, tanto mais numerosos e fortes serão os cordões. Quando as relações terminam, esses cordões se dilaceram, causando não raro grande sofrimento. O período de cura de um relacionamento, por via de regra, é um período em que se desligam os cordões nos níveis inferiores do campo e se enraizam de novo dentro do eu. Verifica-se grande dose de interação entre as pessoas no nível astral. Grossas bolhas de cor de várias formas movem-se, rápidas, de um lado ao outro da sala entre as pessoas. Algumas são muito agradáveis e outras o são muito menos. Você pode sentir a diferença. Você pode sentir-se constrangido por causa de alguém do outro lado da sala que, aparentemente, nem sequer se deu conta da sua presença. Em outro nível, contudo, muita coisa está acontecendo. Tenho visto pessoas de pé, ao lado uma da outra, no meio de um grupo, fingindo não dar pelas respectivas presenças, quando, no nível da energia, se verifica plena comunicação, com grandes quantidades de forma de energia movimentada entre elas. Você mesmo, sem dúvida, já experimentou isso, sobretudo entre homens e mulheres. Não se trata apenas da linguagem do corpo. Há um fenômeno energético real que pode ser percebido. Quando um homem ou uma mulher, por exemplo, imaginam estar fazendo amor com alguém, digamos, num bar ou numa festa, produz-se um verdadeiro teste nos campos de energia para averiguar se os campos são sincrônicos e se as pessoas são compatíveis. O leitor encontrará novos exemplos desse fenômeno de interação áurica no capítulo 9. O corpo etérico padrão, quinta camada. Chamo a quinta camada da aura o etérico padrão, figura 711, porque contém todas as formas que existem no plano físico em forma heliográfica ou padronizada, como se fosse o negativo de uma fotografia. É a forma padrão da camada etérica, a qual, como já foi dito, é a forma padrão do corpo físico. A estrutura da camada etérica do campo de energia deriva da camada etérica padrão. É a cópia heliográfica ou a forma perfeita para a camada etérica tomar. Estende-se a uma distância de cerca de 15 a 60 centímetros do corpo. Na doença, quando a camada etérica se desfigura, se faz necessário o trabalho etérico padrão a fim de proporcionar a sustentação da camada etérica na sua forma padrão original. É o nível em que o som cria matéria. É o nível em que o som é mais eficaz na cura. Isso será discutido no capítulo 23, sobre a cura. Para minha visão clarividente, tais pessoas aparecem como se fossem linhas claras ou transparentes sobre um fundo azul cobalto, muito parecidas com uma cópia heliográfica de arquiteto, só que a cópia heliográfica existe em outra dimensão, como se fizesse uma forma enchendo completamente o fundo, de sorte que o espaço vazio restante cria forma. Um exemplo seria a comparação entre o modo com que se cria uma esfera na geometria euclidiana e o modo com que se cria uma esfera no espaço etérico. Na geometria euclidiana, cria-se uma esfera definindo, primeiro, um ponto, um raio desenhado. A partir desse ponto, nas 3 dimensões, criará a superfície da esfera. Entretanto, no espaço etérico,
que se poderia chamar de espaço negativo, faz-se necessário o processo contrário para formar a esfera. Um número infinito de planos, vindos de todas as direções, enche o espaço, com exceção da área esférica do espaço que ficou vazio. Isso define a esfera. É a área não preenchida por todos os planos que se encontram, que então define o espaço esférico vazio. Desse modo, o nível etérico padrão da aura cria um espaço vazio ou negativo, em que pode existir o primeiro nível, ou nível etérico da aura. O padrão etérico é o padrão para o corpo etérico, que então forma a estrutura da grade, campo de energia estruturado, sobre a qual cresce o corpo físico. Desse modo, o nível etérico padrão do campo de energia universal contém todas as formas existentes no plano físico, exceto no nível padrão. Essas formas existem no espaço negativo, criando um espaço vazio em que a estrutura da grade etérica cresce e sobre a qual existe toda a manifestação física. Focalizando somente a frequência vibratória do quinto nível, quando se observa o campo de alguém, só se pode isolar a quinta camada da aura. Quando o faço, veja a forma do campo áurico da pessoa, que se estende aproximadamente 75 centímetros para fora dela. Parece uma forma oval estreita, que contém toda a estrutura do campo, incluindo chakras, órgãos e forma do corpo, membros, etc. Tudo em forma negativa. Essas estruturas parecem formadas de linhas transparentes sobre um fundo azul escuro, que é o espaço sólido. Quando sintonizo esse nível, também percebo todas as outras formas que me cercam nessa perspectiva. Isso parece acontecer automaticamente quando desvio meu mecanismo perceptivo para essa direção. Ou seja, minha atenção é levada primeiro para o quinto nível, em seguida eu a concentro na pessoa que estou observando. Corpo celestial, sexta camada. O sexto nível é o nível emocional do plano espiritual, denominado corpo celestial, figura 7.2. Estende-se cerca de 60 a 83 centímetros de distância do corpo. É o nível através do qual experimentamos o êxtase espiritual. Podemos alcançá-lo por intermédio de meditação e de muitas outras formas de trabalho de transformação, de que já fiz menção neste livro. Quando atingimos o ponto de estar onde conhecemos nossa conexão com todo o universo, quando vemos a luz e o amor em tudo que existe, quando mergulhamos na luz e nos sentimos dela e ela de nós e nos identificamos com Deus, elevamos nossa consciência até o sexto nível da aura. O amor incondicional flui quando existe conexão entre o chakra aberto do coração e o chakra celestial aberto. A esse respeito, combinamos o amor da humanidade, nosso amor humano básico, aos nossos semelhantes na carne, com o êxtase espiritual encontrado no amor espiritual, que vai além da realidade física para todos os reinos da existência. A combinação dos dois cria experiência do amor incondicional. O corpo celestial apresenta-se diante de mim numa formosa luz tremuluzente, composta sobretudo de cores pastel, que tem um brilho de prata dourada e uma qualidade opalescente, como lantejoulas de madrepérola. Sua forma é menos definida que a do nível etérico padrão, visto que parece compor-se simplesmente da luz que se irradia do corpo, a semelhança à luz intensa em derredor da vela. Dentro dessa luz intensa há também raios mais brilhantes e mais fortes de luz.
O corpo quetérico padrão ou corpo casual, sétimo nível. O sétimo nível é o nível mental do plano espiritual, chamado quetérico padrão, figura 7.3. Estende-se de aproximadamente 75 centímetros a 1 metro do corpo. Quando elevamos a consciência ao sétimo nível da aura, sabemos que nos identificamos com o Criador. A forma externa é a forma ovalada do corpo da aura e contém todos os corpos áuricos associados à encarnação atual do indivíduo. Esse corpo é também um padrão altamente estruturado. Veja-o composto de minúsculos raios de luz auriprateada, de grande durabilidade, que mantém unida toda a forma da aura. Contém uma estrutura de grade dourada do corpo físico e de todos os chakras. Quando sintonizo o nível de frequência da sétima camada, percebo uma bonita luz dourada tremeluzente que pulsa tão depressa que emprego o termo tremeluzir. Parecem milhares de raios dourados. A forma de ovo de ouro estende-se além do corpo numa distância aproximada de 90 centímetros a 1 metro, dependendo da pessoa, com a ponta menor debaixo dos pés e a ponta maior cerca de 90 centímetros acima da cabeça. Poderá expandir-se até mais se a pessoa for muito enérgica. A borda externa me parece, na realidade, uma casca de ovo, com uma espessura de 6 a 12 centímetros. Essa parte externa da sétima camada, muito forte e elástica, resiste à penetração e protege o campo exatamente como a casca do ovo protege o pinto. Todos os chakras e formas do corpo dão a impressão de ser feitos da luz dourada deste nível. Este é o nível mais forte e mais elástico do campo áurico. Pode ser comparado a uma onda de luz estacionária de forma intricada, que vibra num ritmo elevadíssimo. Pode-se quase ouvir um som ao olhar para ele. Tenho certeza de que se poderia ouvir um som se meditasse numa imagem assim. O nível dourado padrão também contém a corrente principal de força, que corre para cima e para baixo ao longo da coluna vertebral, e é a corrente principal de força que nutre o corpo todo. A proporção que a corrente da força dourada pulsa para cima e para baixo da coluna carrega energias através das raízes dos chakras e liga as energias recebidas por intermédio de cada chakra. A corrente principal de força vertical induz outras correntes que formam ângulos retos com ela e produzem fitas que se projetam diretamente para fora do corpo. Estas, por sua vez, induzem outras correntes que circulam ao redor do campo, de modo que todo o campo áurico e todos os níveis abaixo dele são circundados pelas mencionadas correntes e mantidas no interior da rede, que tem forma de cesto. Essa rede mostra a força da luz dourada, a mente divina que mantém unido todo o campo em sua totalidade e integridade. Além disso, no nível quetérico padrão estão também as faixas de vidas passadas dentro da casca do ovo. São faixas coloridas de luz que cercam completamente a aura e podem ser encontradas em qualquer lugar sobre a superfície da casca do ovo. A faixa encontrada perto da área da cabeça e do pescoço, em regra geral, é a que contém a vida passada que você está procurando clarear em sua atual circunstância de vida. Jack Schwartz fala das faixas e de como identificar-lhes o significado pela cor. Mais adiante, na sessão de tratamento da vida passada,
descreverei como se devem trabalhar essas faixas. O nível quetérico é o último nível áurico do plano espiritual. Contém o plano da vida e é o último nível cósmico. O plano que não pode ser experimentado do ponto de vista limitante de uma só encarnação. O plano cósmico. Os dois níveis acima do sétimo que consigo ver são o oitavo e o nono. Cada um deles se associa, respectivamente, ao oitavo e ao nono chakras, localizados acima da cabeça. Cada qual parece cristalino, composto de finíssimas e altas vibrações. O oitavo e o nono níveis dão a impressão de seguir um padrão geral de alternância entre a substância, oitavo nível, e a forma, nono nível, no sentido de que o oitavo parece principalmente uma substância fluida e o nono um padrão cristalino de quanto existe abaixo dele. Não encontrei referências a esses níveis na literatura, mas não digo que não existem. Conheço muito pouca coisa a respeito deles, a não ser algumas práticas de cura muito poderosas que me foram ensinadas pelos meus guias. Discutirei esses métodos no capítulo 22. A percepção do campo. É importante lembrar que quando abre sua visão clarividente, você provavelmente só percebe as duas primeiras camadas da aura. E é provável também que não seja capaz de distinguir entre elas, pois só verá cores e formas. À medida que progredir, porém, se sensibilizará para frequências cada vez mais altas, de modo que poderá perceber os corpos mais elevados. Também será capaz de distinguir camadas e focalizar a camada da sua escolha. A maioria das ilustrações dos próximos capítulos mostra apenas os 3 ou 4 campos áuricos inferiores. Nenhuma distinção se faz entre as camadas, que parecem estar misturadas umas dentro das outras e agir juntas na maioria das interações descritas. Na maior parte do tempo, experimentamos nossas emoções inferiores, processos básicos de reflexão e sentimentos interpessoais misturados e confusos. Não somos muito bons nos distingui-los em nós mesmos. Um pouco dessa mistura chega até aparecer na aura. Muitas vezes, o corpo mental e o emocional parecem agir como uma forma confusa. Nas descrições seguintes dos processos terapêuticos, não se faz muita distinção entre os corpos. Todavia, através do processo terapêutico ou de qualquer outro processo de crescimento, as camadas do nosso ser se tornam mais distintas. O cliente é muito mais capaz de distinguir entre emoções básicas, processos de reflexão e as emoções mais elevadas do amor incondicional associadas aos níveis áuricos superiores. A distinção se faz por meio do processo de compreensão das relações de causa e efeito descritas no capítulo 15. Ou seja, o cliente começa a compreender como seu sistema de crenças influi nas ideias no corpo mental e como isso, por sua vez, influi nas emoções, depois no etérico e, finalmente, no corpo físico. Com essa compreensão, podemos distinguir entre as camadas do campo áurico que se tornam realmente mais claras e mais distintas à proporção que o cliente se torna mais claro, com maior autocompreensão entre sensações físicas, sentimentos emocionais e pensamentos e age consequentemente. Mais adiante, nas sessões de tratamento que se seguem,
será muito importante distinguir entre as camadas da aura. Resposta às perguntas nos exercícios para ver a aura humana. A energia quase sempre se move da esquerda para a direita ao redor do círculo. É muito desagradável detê-la e, em geral, é impossível deter o fluxo todo. A sensação de estar construindo alguma coisa com as mãos é uma sensação de cócegas, compressão, algo semelhante à eletricidade estática. Quando as extremidades do corpo de energia se tocam, a sensação é de formigamento e pressão. Quando o extremo do corpo de energia toca a pele, provoca uma sensação de purido e pressão sobre a superfície da pele. Quando você desenha círculos na palma da sua mão, sente os contornos purientes do círculo. A maioria das pessoas vê uma névoa ao redor dos dedos e das mãos quando tenta sentir a aura. Isso parece um pouco como a onda de calor sobre um radiador. É vista, às vezes, em várias cores, como um toque de azul, por exemplo. De um modo geral, porém, a maioria das pessoas a vê, a princípio, como incolor. Os corpos de energia puxam como balas puxa-puxa entre os dedos. À medida que a névoa de cada ponta entra em conexão com a névoa do dedo correspondente da outra mão, quando você movimenta os dedos de modo que eles se desemparelhem, a névoa seguirá, de início, o primeiro dedo e depois saltará para a ponta do dedo mais próximo. Veja a figura 7.4. Então, aqui tem a figura, né? 3 figuras. Figura A, figura B e figura C. A aura em volta da ponta dos dedos, né? Que é o exercício para a gente fazer. Revisão do capítulo 7. 1. Que relação existe entre o campo de energia universal e o campo de energia humano? 2. Com o que se parece o corpo etérico? Como difere ele do corpo emocional? 3. Quais são as 3 funções principais dos chakras? 4. Por que tem o chakra certa cor? 5. Onde está o coração do chakra? 6. Com que estruturas anatômicas se relacionam os chakras? 7. Descreva as 7 camadas inferiores do campo áurico e suas funções. 8. Descreva a relação entre os chakras e as camadas da aura. 9. Onde estão localizados o 8º e o 9º chakras? 10. Descreva um chakra na 7ª camada do campo. 11. Onde está localizada a principal corrente de força vertical? 12. Que camada mantém unido o campo de energia humano, CEH? 13. Em que camada do CH aparecem as emoções? Bom, então aqui finalizamos o capítulo 7 e a segunda parte do livro. Um abraço, até o próximo áudio.